Paulo Andres de Matos Villalba, also known as Amavex, was born on January 4th, 1981 in Florianopolis, Brazil. He has been developing for the ZX Spectrum and other retro platforms since 2013, the author of such games as Virgil's Purgatory, Marlow, Devil to the Tex and others, и другие. Hello, Paulo. Hello, How are you? Are you ready to answer my questions? I'm fine here. Yeah, I'm ready. I don't know if my English is very, very bad, but I try to answer in Portuguese as well. We will try. So, let's get it started. The first question to you is about your game called Marlow. Your new game called Marlow was recently released. Tell us how it was received, what feedback you received, and if you are satisfied with the sales. As vendas estão ok, assim, não tem grandes problemas. Não foge muito do padrão que normalmente são as vendas do ZX Spectrum, né? Não vende uma grande quantidade, né? Lá no itch.io, quando lança um jogo, ele vende lá umas 50 cópias digitais, né? E é mais ou menos isso que vende, né? Mas o feedback eu tô gostando bastante, assim, tô bem feliz com o feedback. As pessoas têm jogado o jogo e têm falado que ele tá fluido, que ele funciona, e isso era o mais importante para mim, porque né, as mecânicas do Super Mario, né, tinham que a pessoa sentir que estava fluindo, que funciona bem, né? Esse era para esse jogo eu acho que era o meu objetivo principal, assim. E eu tô vendo que as pessoas estão dando esse feedback, então eu tô bem satisfeito com isso. Tell us about the game's lore. Who is actually Marlow and what is happening in the game? O Marlow é um personagem que ele é um tipo de uma espécie de anarquista, né, num futuro apocalíptico super controlado, né, numa distopia, onde o mundo tá todo, né, todo arrombado, né, todo destruído, né. Um mundo meio surreal, né? De certo modo fazendo referência ao Super Mario também, que é uma coisa meio surrealista, assim, meio surreal. Então o mundo do Marlow também é assim. E o Marlow é esse anarquista que joga coquetéis Molotov e quer destruir com um tipo de uma IA que controla aquele mundo, né? Que governa aquele mundo. Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu posso lembrar. When I streamed your game, viewers had questions about the character's gender. Tell us what is the protagonist gender? Eu realmente não parei para pensar muito no gênero do Marlow, né? Eu acho que a pessoa que perguntou é porque ela olhou a versão de PC e em 2016 eu coloquei lá, eu quis deixar realmente dúbios, né? Ou multigênero, se fosse assim, né? Ele e ela, né? O Marlow. Mas agora, na verdade, eu nem parei para pensar muito nisso e não sei, pode ser um garoto ou cada um que pense o que quiser também, não. Para mim é um pouco indiferente isso. What challenges did you face during development? I mean, maybe technical problems or something like that. Bom, tem algumas limitações minhas próprias, né, e também da engine do MPAGD. Bom, eu nem me considero um programador, né, não sei programar em Assembly, né, mas então eu faço jogos no MPAGD, que tem uma linguagem mais fácil e acessível para alguém como eu que estou aprendendo, né. Então, claro, uma das dificuldades é lidar com essas limitações que são minhas também e também da engine, né? Como toda engine que é mais acessível, ela acaba tendo mais limitações, é normal que seja assim. E a outra dificuldade grande eu acho que para muito desenvolvedor independente é a grana, né? É o dinheiro. A gente tem que fazer as coisas nas horas vagas, né? Não pode, a dedicação para isso é bem difícil, né? E até por isso que eu vendo jogos também, tento vender o máximo possível, que é para dar um retorno e isso ajudar a manter, né, esse trabalho, né? Porque eu tenho que ficar dividindo o meu tempo entre trabalho freelance de pixel art e fazer os jogos, então os jogos precisam me dar algum retorno de dinheiro. Então eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, porque
hoje não existe mais um mercado, né, para esses jogos, para esses sistemas antigos. É um mercado muito pequeno, né, só de alguns fãs, né, que continuam mantendo isso, de uma comunidade forte, mas que não é o suficiente para pagar o trabalho de fazer o jogo, né. Mas então acho que essa é a segunda maior dificuldade também. Why did you decide to make a game, to make Mario-like game? Are you a big fan of Mario? Eu sou um grande fã de jogos de plataformas, assim, gosto bastante de jogar jogos de plataforma. Mas não só o Mario, né? É que o Mario é um jogo icônico, mas já é uma coisa que eu vinha pensando há algum tempo, que o ZX Spectrum ele não tem assim um clone do Mario, né? Pelo que eu vi, tem algumas tech demos e algumas experimentos de fazer um clone do Super Mario, o primeiro, do Nintendinho, no ZX Spectrum, né? E tu tem clones do Mario assim no Commodore 64, no Amiga, até no MSX, né? Mas não no ZX Spectrum. Então já é uma coisa que fazia tempo que eu queria, que era pegar esse meu projeto que eu fiz para PC lá em 2016 e tentar fazer uma versão dele diferente para o ZX Spectrum, porque me parecia ser uma carência, né? Uma falta, né? Faltava um jogo desse tipo no ZX. Então acho que esse é um dos principais motivos que eu escolhi fazer um jogo similar ao Super Mario. Did anyone help you during development, or did you do everything yourself, including graphics, music and code, etc.? Na maioria dos meus projetos eu faço tudo sozinho, né? Às vezes eu posso, em algum detalhe, em alguma coisa específica, né, ou outra, pedir ajuda de algum amigo, né? Mas no caso desses jogos que eu faço para o ZX Spectrum e para o MSX, né, eu costumo fazer tudo sozinho, né? Eu também participo de uns projetos de jogos para o Mega Drive. Então no Mega Drive eu tenho a ajuda de um amigo, que é o Laudelino, e ele faz a programação e eu faço, né, gráficos e música, mas no ZX Spectrum eu acabo fazendo quase tudo sozinho. Como eu falei, tem a colaboração de alguns amigos, por exemplo, em Visual Purgatory, teve um amigo meu que fez um poema né, uma letra de música para mim, né, que eu pedi para ele, que acabou virando a história de origem do personagem, e eu fiz um livrinho, incluí isso na versão 2.0 do jogo. Então tem essas colaborações de amigos, assim, geralmente que nem são da área de programação, são artistas, e às vezes né, e eles colaboram com alguma coisa no conteúdo do jogo, assim, mas eu que faço tudo, né, programo, faço os gráficos, faço as músicas. No caso do Marlow, eu não compus, então as músicas não são invenção minha, não fui eu que compus elas, né? Tem uma história por trás das músicas, mas eu que fiz a versão do ZX Spectrum, né, no Vortex Tracker 2. Então eu acabo fazendo tudo sozinho nesses jogos pro ZX Spectrum. What software tools do you use for the development? Para programar os jogos eu tenho feito tudo no MPAGD, né? Como eu falei antes, eu não sou, nem me considero assim programador mesmo, né? Minha formação é em arte. Eu sou formado como professor de arte. Mas como a linguagem do MPAGD é parecida com o Basic, então eu consigo, né, trabalhar bem nele. Então o MPAGD é a ferramenta que eu uso principal. E para fazer as músicas é o Vortex Tracker 2, né? O Vortex Tracker é para fazer as músicas para os ZX Spectrum. Para fazer as pixel arts, como por exemplo a tela de carregamento, né, do jogo, a tela título, outras telas mais elaboradas, né, eu costumo fazer no Paint Shop Pro mesmo, e depois de fazer eu levo pro ZX Paint, né, ZX Paint, e para finalizar e criar o arquivo da tela do ZX Spectrum. Mas o arquivo .scr. Mas basicamente é isso, não tem
não tem grandes ferramentas diferentes. É claro, os emuladores que ajudam, servem para também testar o jogo de forma mais rápida também, né? Mas basicamente é só isso. How long did the development of Marlow take? O Marlow levou 6 meses, né? Depende do dia, sim, às vezes eu dedicava boa parte do dia, mas na maioria das vezes é assim, eu trabalho, sei lá, umas 6 horas em pixel art para um cliente e trabalho umas 6 horas no meu projeto de jogo, né? Então acho que na média eu podia dizer isso, que eu trabalho umas 6 horas por dia, assim, num projeto, num jogo, e o Marlow levou mais ou menos uns 6 meses para ficar pronto. What does your nickname, what does it mean? Amawex, na verdade não significa muita coisa, assim, né? Quando era criança, um primo meu, né, e um amigo gostava de inventar nomes esquisitos, nomes estranhos, né? E uma época começaram a me chamar de Amarelo, né? Amarelo significa, né? Amarelo is yellow. E amarelo por causa do meu cabelo, que era um amarelo bem claro quando eu era criança. Então, né, amarelo. E aí um dia ele começou a falar Amawex, e acabou que ficou. Outras crianças e outros amigos começaram a chamar também. Depois a gente começou a ficar adolescente, a sair, né, para ir em show de banda, beber. E aí os amigos que me conheciam também através desses outros amigos antigos, né, só me chamavam de Amawex e acabou ficando. Mas não tem um significado exatamente, é só um apelido assim, de uma besteira de criança. Your game, I mean Marlow, it has quite an original set of music, and some melodies seem to be either communist or anarchist, having some political context. Tell us about this, please. Sim, as músicas do Marlow, a primeira versão do Marlow que eu fiz em 2016 para PC, né, eu tive que fazer as músicas de forma muito rápida, assim, então eu estava aprendendo também, então eu ainda lembro que eu fiz do Mario Paint Compose, umas musiquinhas muito rápidas, assim, em um dia eu fiz as músicas, né? E eu não estava feliz com aquelas músicas, então para a versão de ZX Spectrum eu resolvi elaborar melhor, e eu acabei pesquisando, né? E eu nem sabia, na verdade, acabei descobrindo assim, que existia toda uma tradição de músicas anarquistas, né? Também outras músicas comunistas, mas elas estavam relacionadas, né? E daí me pareceu assim, fazer todo sentido para aquele personagem do Marlow, para compor o lore, né? E aquele universo, né? E compor o personagem também, que as músicas do jogo, né, fossem essas músicas. Aí eu fiz uma pesquisa, procurei, né, li alguma coisa a respeito, ouvi no YouTube as músicas, várias versões da mesma música, né? E procurei músicas que fossem de domínio público, né? A maioria delas são assim do século XIX ou do comecinho do século XX, e elas são de domínio público. E daí eu fiz a versão de ZX Spectrum dessas músicas no Vortex Packer 2, né? Porque achei que realmente assim compunha o personagem e o mundo, né? Não escolhi qualquer música, né? Eu também escolhi as músicas pensando em cada fase e pensando no Super Mario também, por exemplo, a primeira fase, né? A música da primeira fase, que no Super Mario é Overworld, tinha que ser uma música assim empolgante, que fosse mais para frente, mais rápida, né? Então por isso que eu acabei escolhendo, né, Las Barricadas para ser, porque ela era uma dessas músicas que eu pesquisei, mas ela também tinha essa característica de funcionar bem para a primeira fase, né? Já na segunda fase, como no Super Mario, que é uma fase de underground, né? No subsolo, né? No Marlow também seria, então tinha que ser uma música que tivesse algum suspense, algum mistério, alguma coisa assim, né? Com um baixo que aparecesse bastante, então por isso que eu acabei escolhendo aquela outra música na segunda, né? Mas é isso, todas essas músicas vêm dessa tradição de músicas, que muitas até são adaptações de outras músicas, desde a Revolução Francesa
né, que daí foram sendo adaptados depois em outros contextos, principalmente pelos anarquistas. E bom, acho que fazia sentido, né, pro personagem eu escolher essas músicas. The character is made up of two separate sprites. Is it true? And if it's so, why did you do it? To bypass the engine sprite size limitation or any other reason? Yes, because of the engine sprite limitation. Sim, a cabeça e o corpo são feitos realmente de dois sprites separados, né? Porque o limite do MPAGD são sprites de 16 por 16 pixels, né? Então, para mim ter um personagem do tamanho do Super Mario, né, e para poder ter para poder passar a mesma sensação, assim, eu precisava ter um personagem, um boneco que fosse maior, né, que fosse feito por dois sprites. Então eu precisei utilizar, né, dois. E o MPAGD ele também tem um outro problema, assim, que tem um atraso, né? Um sprite ele atrasa para seguir o outro, ele não segue com precisão, ele tem bastante atraso, né? Então foi uma coisa que eu tive que trabalhar, criar um tipo de tabela, né, na programação que tenta compensar esse atraso dependendo se ele está subindo no pulo, se ele está descendo, a velocidade que ele está subindo, a velocidade que ele está descendo. Aí eu compenso, né, com mais 1 pixel, mais 2 pixels, mais 3 pixels a cabeça, né, e também tanto horizontalmente quanto verticalmente para ela seguir o corpo de forma satisfatória, né? Não fica perfeito, né? Ainda dá para perceber um pouco, quando tu faz captura de vídeo percebe mais porque o emulador acaba não sincronizando tão bem com a captura de vídeo. Quando a gente joga no aparelho real, no hardware real, não aparece menos esse atraso. Mas ainda é perceptível que a cabeça e o corpo são sprites separados. Mas eu acho que ficou satisfatório, assim, dadas as limitações da engine. Né? Eu tinha até um plano B, se não desse se eu não conseguisse fazer funcionar isso, eu já tinha desenhado um personagem pequenininho, né, uma versão pequenininha do Marlon, para ser o meu plano B caso eu não conseguisse uma forma satisfatória de fazer os dois sprites se juntarem. Let's talk about the game Virgil's Purgatory. How did you come up with the idea of making a game where the character's head separates and is used to kill enemies? It's quite original. Na verdade não foi uma invenção minha, assim, né? Eu peguei isso do jogo Decap Attack, do Mega Drive, que não lembro agora o ano, mas é um dos jogos dos primeiros jogos que saiu para o Mega Drive. Foi bastante popular aqui no Brasil, Decap Attack, né? E é um jogo, apesar de ser um jogo bastante antigo do Mega Drive, mas que eu tenho bastante carinho. Então eu já fazia um tempo que eu tinha essa ideia, eu quero fazer um personagem que a cabeça, que ele ataque com a cabeça, igual no Decap Attack, né? Então basicamente foi isso, assim, né? E também ainda tinha essas limitações, eu queria do MPGD, né? Do sprite 16 por 16 pixels, e eu queria um personagem um pouco maior, então tudo assim casava, né? Para facilitar isso e para mim poder ter um personagem maior, eu ter a cabeça separada, né? Então, mas a principal inspiração vem do Decap Attack do Mega Drive. What is this game about? Tell us about its lore. Ok, Virgil's Purgatory, o Purgatório de Virgílio, como é o nome em português, é um jogo inspirado na Divina Comédia do Dante Alighieri, né? E também na história do cangaço do Nordeste brasileiro, né? O cangaço no Brasil foi um fenômeno social, né, do começo do século XX, e que talvez para as pessoas que são de fora daqui do Brasil entender melhor, seria algo parecido como o Velho Oeste norte-americano, né, the Wild West em North America. Mas então, né, e teve a figura mais famosa do cangaço, né, o líder de um bando de cangaceiros, que eram
que eram esses pistoleiros, né, que se juntavam, era o Lampião. Então o jogo ele é inspirado em tudo isso, nesse universo do cangaço, os seus símbolos, que eles tinham toda uma coisa de simbologia que eles adaptaram de um tipo de cristianismo popular, assim, que é um pouco diferente do da igreja, né, que era da população pobre de lá. E então eles adaptaram esses símbolos, e então eles tinham, né, símbolos mágicos também, tinham, tinham lá suas lendas, né, e então eu tentei pegar isso, né, e para mim fazia sentido na época, porque na época que eu criei o Purgatório de Virgílio primeiro, eu estava lendo a versão, uma tradução em português, né, mas da versão em versos da Divina Comédia do Dante Alighieri, e me chamou a atenção que a literatura de cordel, que é uma literatura dessa região do Brasil aqui, uma literatura popular, e as pessoas na rua fazem, né, em casa, e vendem na rua os livrinhos pendurados em barbante, né, e se chama literatura de cordel. Essa literatura de cordel, ela, para mim, ela tinha muita semelhança lá com os versos do... que ela também, a literatura de cordel é feita em versos, como um poema, né? E para mim era muito parecido com essa poesia lá da passagem da Idade Média para o Renascimento, lá do Dante Alighieri. Então para mim, acabou que eu juntei essas coisas, né? A literatura de cordel do Nordeste do país, que fica bem longe daqui onde eu moro, inclusive. Eu moro no sul do Brasil, né? E o Nordeste fica a 2 dias de viagem de carro daqui, né? Ou mais. Não, acho que mais. Uns 3 dias ou 4. Mas a literatura de cordel, ela fala muito também da história do cangaço, né? E da figura do Lampião. Então acabou que para mim fazia sentido juntar essas coisas, né? O Dante Alighieri com a história do cangaço, com a literatura de cordel, e foi daí que eu comecei a elaborar o personagem e o universo do purgatório, né? Daquele personagem que é o Virgílio. Do you release physical versions of your games, and if so, where actually we can buy them? Sim. Na verdade, a primeira versão física de um jogo que eu fiz foi pro Mega Drive, né? Que foi em 2019. Né? Daí foi num cartucho pro Mega Drive. Foi da Mega Cat Studios, né? Yeah, I know Mega Cat foi Studios. Esse aqui, Yeah, I work Mega with Drive. them, yeah. Bom, e aí depois, né? Comecei a fazer os jogos para ZX Spectrum, né? E o primeiro foi o Devil 2. O primeiro que eu fiz com o ZX. Mas aí depois eu conheci o Felipe Veiga, né? Da Tecnamic. E a Tecnamic começou a publicar, né? Hoje em dia, tu ainda pode encontrar alguns desses meus jogos na Tecnamic. A Tecnamic vai lançar, né, outros jogos, né? Eles lançaram primeiro o TCQ, né? E a versão 2.0 do Devil 2. Então dá para encontrar esses jogos lá, alguns desses da Tecnamic, e também em breve eles devem lançar também o Bruxólico, né? O Marlow e o Purgatório de Virgílio 2.0 também na Tecnamic. You make games not only for the ZX Spectrum, but also for PC, Sega Mega Drive, and other platforms. For which platform do you enjoy making game the most? Eu acho que atualmente eu tenho gostado mais de fazer para o ZX Spectrum mesmo, né? Uma coisa engraçada e interessante é que eu não tive... Eu só fui conhecer o ZX Spectrum em 2014. Eu não tive o ZX Spectrum quando eu era criança, nem nada. Mas em 2014, quando eu descobri o ZX Spectrum, por causa do porte de Castlevania, que estava na época ainda sendo desenvolvido, né? O Castlevania Nocturne Spectral Interlude. E aí me interessei pelo ZX Spectrum, né? E uma das coisas que eu gostei nele era exatamente o Color Clash, né? Essas cores saturadas do ZX Spectrum, o Color Clash, e eu gostei disso, né? E atualmente é para o sistema onde eu mais tenho gostado de fazer criar os jogos, até pela limitação de memória também, né?
me obriga assim a buscar saídas criativas para em poucas telas e num jogo que não seja muito longo eu conseguir botar a minha ideia do jogo, né? É claro que eu tenho que deixar coisas de fora do jogo, ou eu tenho que modificar e tentar, mas na verdade eu acho que é uma das partes que eu mais gosto, assim, né? Eu mais gosto mesmo de reduzir o jogo e o projeto para essas limitações. Então, o ZX Spectrum, acho que com certeza eu. Mas assim, qualquer máquina de 8 bits acaba me atraindo e me interessando. Assim. Eu acho que máquinas de 8 bits elas têm restrições de memória e de tamanho do jogo e são interessantes para mim e, e, eu acho que é isso, mas eu tenho gostado bastante de fazer os jogos para o ZX Spectrum. Just interesting, for which platform your games are being sold the best? Eu acho que pro Mega Drive, né? Acaba vendendo mais pro Mega Drive, porque é onde tem um público maior, né? No mundo todo. Okay. Em formato físico, por exemplo, lá com a Mega Cat vende mais, sim, do que a fita cassete pro ZX Spectrum, né? What consoles or computers did you have in your childhood or youth? Na minha infância mesmo eu tive não tive os computadores, na verdade, só fui ter computador com o IBM PC depois, né, no final dos anos 90. Mas quando eu era criança, nos anos 80, eu tive primeiro o Atari 2600, né? Depois do Atari eu tive não o NES da Nintendo, mas um clone brasileiro, porque aqui no Brasil a gente teve muitos clones, né, Famiclones, como a gente chama aqui, clones do Nintendo. E eu tive um Top Game da CCE, que era um dos clones do Nintendo. E aí tive um Mega Drive japonês, que meu pai comprou usado, né, de alguém que trouxe importou do Japão. E basicamente foi isso. Depois eu tive alguns, mas aí eu já era adolescente, né, e trabalhava, e daí eu fui comprando alguns, né. Comprei um Nintendo 64 em 1996, eu acho, e até que joguei um pouco no Nintendo 64. Depois comprei alguns outros lá nos anos 2000, quando aqui no Brasil foi uma época que estava barato esses videogames mais antigos, né? Até o PlayStation 1, assim. Então eu acabei comprando alguns outros que até eu tinha vontade, o Sega Saturn eu tinha vontade de ter. Comprei nos anos 2000 quando eu trabalhava e fui comprando daí. Mas na infância foram esses mesmo, o Atari, o Nintendinho e o Mega Drive. But what about now? Do you have any retro computers or consoles? Actually, do you have any retro hardware now? Yes. Sim, eu tenho, né, eu tenho de computadores, eu tenho um MSX, eu tenho um modelo brasileiro aqui, que é o Hotbit, né, o MSX, e eu uso ele para testes também. Até foi um MSX que o meu irmão achou no lixo no começo dos anos 2000, tava ali parado ali, e há uns anos atrás eu mesmo consertei a fonte. O problema dele era a fonte de energia só. Então eu tenho esse MSX, tenho o TK90X, né, que é o clone do ZX Spectrum, o clone brasileiro do ZX Spectrum. E tem também o ZX Spectrum 128 2 Plus, né, e o 2+. E computadores, na verdade, é isso. E de videogames eu tenho alguns. Eu tenho esses que eram da minha infância, né? E tem alguns que eu ganhei de alguns amigos, né? Tem o Atari, né? O Nintendinho, né? O clone brasileiro do Nintendinho. Tem o Mega Drive ainda. O Sega Saturn, o PlayStation 1. O meu Nintendo 64, esse que eu comprei quando era adolescente, eu ainda tenho ali funcionando. Tenho alguns ali, né? Desses assim. Mas já faz um tempo que eu parei, nunca fui também colecionador, assim, mas eu tenho alguns videogames antigos ali, assim, mantenho eles funcionando, assim, de vez em quando jogo alguma coisinha. Tell us please about the Spectrum scene in Brazil. Were many people interested in the Spectrum in the 80s or 90s, and are many interested now? Sim, tem uma cena, nunca foi uma coisa muito grande aqui no Brasil, porque
quando nós tivemos aqui, né, esses clones da Microdigital, né, aqui no Brasil, né, clones do ZX Spectrum fabricados pela Microdigital. Esses clones também eles foram vendidos não só no Brasil, mas em outros países vizinhos aqui da América Latina, da América do Sul. Então, mais logo o MSX ele acabou dominando aqui, né? Porque se tornou bem mais popular e continuou sendo popular por um bom tempo aqui o MSX aqui no Brasil. Então a comunidade de MSX aqui é bem maior. Mas existe sim uma comunidade aqui. A gente não tem, por exemplo, a gente não tem tu não tem assim uma cena de uma demo cine aqui no Brasil, não tem. Mas tem sim o pessoal que ainda mantém as coisas, fabrica hardwares, né? Por exemplo, esse aqui, né? Essas interfaces, the interface are made here in Brazil. This is new. Mas sim, aí não é uma comunidade muito grande, mas tem uma comunidade aqui que hoje é bastante ativa, né? Tem grupos no Facebook, né? Onde o pessoal vende hardware, fabrica novos hardwares, assim, né? Tem bastante essa comunidade do Brasil agora tem bastante ligação, tem bastante contato com a comunidade do Uruguai também, né? Principalmente por causa do Guerra, que faz que fez uma ULA modificada pro TK-90X. Mas é isso, assim, não é uma grande comunidade, mas ela existe e ela se mantém aqui no Brasil. The famous Brazilian developer or hardwareman, I don't know how to say, recently passed away. I mean, Fabio Bellavenuta. He was one of the developers of the ZX Spectrum Next. So, in this context, what is your personal opinion about this computer? Do Fábio Bellavenuto foi uma notícia bem triste mesmo. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Mas ele era bastante conhecido também entre o pessoal do MSX ali, que eu também estou nos grupos de MSX. E foi uma notícia bem triste mesmo, assim, porque ele ajudava todo mundo, assim. Eu conhecia ele de nome, por ele ajudar. Provavelmente eu até usei algum tutorial que ele fez. Ele ajudava o pessoal com a parte de hardware também. E assim, bem triste mesmo. Foi uma coisa até que me deixou até mal, assim, de ver a notícia. Mas sobre o Spectrum Next, assim, eu não sei muito bem o que dizer. Eu não tive contato ainda assim com o Next. É difícil trazer um para o Brasil, sai muito caro e eu não tenho como comprar um. E parece interessante, assim, poder, né, fazer o jogo com gráficos melhores. Me parece que dá para fazer uns gráficos tipo de Amiga, assim, no Spectrum Next. Mas assim, se eu tivesse e se eu tivesse os meios de programação de fazer uma versão, por exemplo, do Marlow pro Spectrum Next, eu até faria. Mas eu realmente não tenho nem o hardware e também não sei por onde começar para fazer uma versão do jogo. Ou teria que reprogramar o jogo todo de novo. Então acaba que eu não tenho tanto interesse assim no Next por esse motivo, mas pela falta de acesso mesmo. Could you please share your plans for the future? What games are you currently developing and what are you planning for the future? Bom, por enquanto eu estou dando uma descansada, estou cuidando de outras, né? Eu tenho que trabalhando aqui nas pixel art freelance. Mas em breve eu quero fazer a versão do MSX, provavelmente até final do ano eu vou ficar trabalhando em fazer a versão do MSX, do Marlow e talvez tentar fazer uma versão do CP, do CPC, porque a engine ela permite isso, né? E o MPAGD Gen 2, que foi melhorado pelo Chavizan, né, ele melhorou também essa parte de compilar o jogo para CPC. Então eu acho que eu devo trabalhar no Marlow para MSX e no Marlow para CPC.
Em seguida, depois disso, sim, aí eu tenho alguns planos de jogos novos, né? Eu queria fazer uma versão do ZX Spectrum do Teletugs. Teletugs é um jogo do meu amigo Pedro Paiva, que ele fez para PC. E o meu amigo Laudelino, que programa os jogos do Mega Drive comigo, fez uma versão para Mega Drive também do Teletugs. Então eu queria fazer uma versão do ZX Spectrum do Teletugs e provavelmente também tentar fazer uma versão do ZX Spectrum do primeiro Dev Wheel. Foi o jogo que eu fiz para PC em 2017. É um jogo todo em preto e branco, inspirado no cinema de horror, né? Os filmes de terror em preto e branco, principalmente do expressionismo alemão, né? Mas não só também, né? Em geral do cinema mudo, né? Dos filmes de horror, que ainda não era ainda horror, o pessoal chama de pré-horror, né? O pré-terror. Mas mas são esses filmes lá que o Gabinete do Dr. Caligari, esqueci o nome agora, aquele outro que é do Conde Orlok, né, que é a adaptação do Drácula, né, mas e outros filmes também, né. Então o Devil Will para PC acho que é o meu próximo projeto. O Teletugs para ZX Spectrum e o Devil Will pro ZX Spectrum também devem ser meus próximos projetos. And for the ending, name please me your 5 favorite games for the ZX Spectrum. Os 5? Bom, tem dos antigos, eu não conheço muito dos jogos antigos do ZX, né? É claro que quando eu descobri em 2014 o ZX, eu fui o Exolon, né? Foi um jogo que eu gostei bastante desses jogos antigos, né? O Exolon. Eu gosto bastante, apesar de eu achar bastante difícil, né? Mas não acho tão difícil, mas eu acho que o Dandere 3 eu acho um jogo bem legal. E aí tem jogos recentes, né? Eu gosto bastante do Castlevania Spectral Interlude. O Serafima, porque é um jogo lindo também, e é um jogo que eu gosto bastante. E o outro que eu gosto é um jogo de puzzle, como é que é o nome? É alguma coisa Towers. Como é que é o nome daquele jogo? I can't remember the name. Towers? It's a puzzle game. It's a modern, something Towers. Yeah, a modern game, right? Not from a modern game. From Retro Souls, game from Dennis yes, this one. Yeah. Okay. I like it a lot. I like some simple puzzle game, and it's very clever, that game. Okay, so from this question, let's move to another question. And now, name me your 5 favorite games in general for any platform. That's hard. Yeah. I always struggle to make a list of games, but maybe I can say exactly the game, but there's some series of games, some that I like a lot. I always loved all Mega Man games, Rockman in Japan, yeah, I know, for the NES. Of course, I know. I think is one of my favorite, all the Mega Man games. Castlevania was always a game that I liked a lot. There is a series of games that are not the best, but I don't know why I always like it. Is the Valis series on Mega Drive and PC Engine. Let me see. That's hard. Do you play modern games? No. Why? I don't have a computer to play modern games, and okay. The most modern console video game that have here is the Xbox 360. Okay. And
I played it just a bit, never played too much on it. Okay, so my questions are over and we can finish. Thank you for coming, thank you for answering my questions, and thank you for great games, especially Marlow. I really was impressed with this game. Nice game, really. Thank you. Thank you. I'm really happy to see that you like it. I like to see your gameplays, even if I don't understand the language, but I like to see the gameplay. And well, Marlow was a game that I really made with the focus on the gameplay, and I think that if people are liking and think that the gameplay is nice, then this makes me happy. Thank you once again. Goodbye. Thank you. Выражаю огромнейшую благодарность всем моим патронам и спонсорам за возможность снимать видео о Спектруме. А в частности, сегодня я хочу сказать большущее спасибо Андрею Угольнику, Unknown Filmmaker, каналу Drunkfly, ссылка в описании, Снауту 81, АДФу, Варьяту, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Crazy Animal, Сайберу, Юджину Труневу, Никите, Александру Ковальчуку, Сергею Максименко, Василию Харужику, Василию Селиванову, Игорю Соколу, Володимиру Шевченко, Александру Веприку, дяде Игорю, басисту Акселю, Лапулену, Демониксу, Телекрабу, Алексу Бипи, Виктору, Митяю и всем тем любителям Спектрума, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам, комрады. Покедова!